Olha só, aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui esse equipamento aqui instalado e aqui a gente consegue ver que essa cambagem aqui está 0,30, 0,35. Né? Então a gente vai entender aqui o que significa esse 0,30 ou 0,35 e a gente vai entender também aqui, ó, essa situação aqui. Ó. Aqui eu coloquei uma tabela onde a gente consegue mostrar um grau, né? Então aqui a gente tem esse gráfico aqui do ponto zero até 1 grau, né? Então colocamos aqui o mínimo como ponto zero e o máximo como 1 grau. Então dentro dessa escala aqui, ó, eu vou explicar para você como você entender quando esse grau está dividido em 60 partes, quando ele está dividido em 100 partes e quando ele está dividido em fração. Beleza? Então, muitas pessoas que trabalham com alinhamento, pessoas até que trabalham há bastante tempo, têm muita dificuldade de interpretar os números. E se você interpretar esses números errados, a chance de você fazer um alinhamento num carro desse achando que está consertando, você pode estar desmantelando, né? Então, às vezes você pensa que é uma coisa e pode ser outra, porque você não interpreta bem aqui essas numerações. Então, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então é o seguinte, eu quero pedir antecipadamente aqui a licença de vocês, um minutinho, para eu agradecer a confiança dos nossos mais de 170 alunos do nosso curso completo, Passo a Passo do Zero. Eu quero agradecer as pessoas que estão se tornando membro do nosso canal, certo? Se você não sabe ali por que é interessante você se tornar membro, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo para você assistir, certo? E quero agradecer a você que nem é aluno do curso e que nem é membro do canal, mas você é audiência, né? Você assiste os nossos vídeos aqui frequentemente, de vez em quando, ou você simplesmente está assistindo esse vídeo, um dos nossos vídeos, como esse aqui, pela primeira vez. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí pela confiança e pela audiência, beleza? Então vamos lá. Então, voltando aqui para o equipamento, a gente vai colocar essa medida no gráfico, certo? Aqui no quadro. Então, 0,35 ou 0,30, né? Então, aqui a gente observa que quando a gente está... se esse equipamento, se ele dividir uma cambagem em 0,60, 0,30 é mais ou menos meio grau, tá? Se esse equipamento tiver configurado para dividir 1 grau em 100 partes, então 0,30 vai ser mais ou menos aqui, ó. Olha só, aqui é 25, então 0,30 vai ser mais ou menos aqui. Então eu vou fixar aqui a câmera e vou explicar para você em cada situação como é que funciona para a gente realmente entender se essa cambagem aqui está em meio grau ou ela está aproximadamente 1/3 e você vai entender em seguida o que seria 1/3 de grau nessa escala aqui. Então vamos lá, olha só. O que acontece? Aqui a gente tem o seguinte, ó, o ponto 0, tá? 0,15, 0,30, 0,45 e 1 grau, beleza? Então é o seguinte, nesse caso aqui, você observa que 1 grau está dividido em 60 partes. Então vamos entender o seguinte, vamos começar de baixo para cima. Eu tenho o ponto 0, certo? Aqui eu tenho 1/4 de grau. Por que 1/4 de grau? Porque o espaço de 1 grau, ele foi dividido em 4 partes. Olha só, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então aqui o todo é 4 partes. Então quando eu digo que eu tenho 1/4 de grau, é uma das 4 partes, certo? Então 1/4 de grau. Essa medida em fração, ela é utilizada quando a gente trabalha com alinhamento de painel, alinhamento digital, alinhamento a laser, né? Então 0 grau, 1/4 de grau, para mais ou para menos. Meio grau, você observa aqui, ó, que é o meio grau, fica na metade. Então aqui ele dividiu aqui em 2 partes, certo? Primeira parte aqui, ó, segunda parte aqui. Aqui eu tenho 3/4 de 1 grau. Você observa aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3 partes de 1 grau todo, certo? E aqui eu tenho 1 grau. Então essa medida em fração a gente usa sempre quando trabalha com alinhamento a laser, que é o alinhamento de painel. Na segunda posição aqui, você observa que eu tenho o ponto 0, 0,25, é 1/4 de grau, certo? Porque a gente está usando a unidade de medida de decimais, né? Então, 0,50 é 1/4 de grau, é 1 grau, é meio grau, certo? 1/4 é aqui, tá? Então, olha só, ponto 0, 0,25 é 1/4 de grau. Você observa que essas medidas aqui falam a mesma coisa. 0,25 é 1/4 de grau,
certo? Se ele divide em 100 partes. 0,50 é meio grau, certo? 0,75 é 3/4 de 1 grau, e 1 grau é sempre 1 grau, certo? Nesse caso aqui, a gente está dividindo aqui em 100 partes, então o grau está em decimal, né? Decimais ou centesimal, beleza? É onde o equipamento divide 1 grau em 100 partes. Nesse caso aqui, eu tenho o ponto zero, você observa aqui, ó, que 1/4 de grau não é mais 0,25, é 0,15, certo? Meio grau agora, ele não é mais 0,50, é 0,30. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente percebe que ele divide 1 grau em 60 partes, de modo que meio grau é 0,30. 3/4 de grau, nesse caso, não é mais 0,75, é 0,45. E 1 grau, aqui, ele é 60 partes, que é 1 grau. Então é o seguinte, para a gente entender, né, esse equipamento ali, ele está medindo em graus decimais, ou os graus e minutos, né? Então a gente vai observar aqui, ó, que a gente tem na tela do equipamento. Vamos lá, vamos observar aqui, olha só. A gente vai entender agora aqui, bem simples, ó. Como você vai entender isso aqui, ó? Você vai entender da seguinte forma, ó. Você observa que tem o ponto zero, certo? Esquece o sinal de menos, porque lá no quadro ali, aquele grau ali que eu coloquei, ele pode ser positivo ou negativo, né? Naquele caso ele está representando positivo, porque não tem sinal nenhum que antecede o número, certo? Mas esse exemplo também serve para quando ele é negativo. Então aqui você observa que ele tem o ponto zero, ele tem esse sinalzinho aqui, essa bolinha, e aqui ele tem o 35 e tem essa setinha aqui, ó. Então quando você tiver um número que representa cambagem ou caster, que tem esse pontinho aqui do lado do número, esse pontinho aqui ele representa o grau. E aqui esse pontinho representa minutos. Então aqui, esse equipamento, ele está dividindo 1 grau em 60 partes, beleza? Então, de modo que 0,30 ou 0,35, ele está apontando basicamente aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, nesse caso, esse equipamento, ele está dizendo que essa cambagem está meio, né, 0,30, 0,35, ó, negativo, certo? Diferente de que se você tivesse se o equipamento estivesse dividido em 100 partes, mas vamos observar aqui o seguinte, ó. Quando ele divide em 100 partes, o ponto, o primeiro número aqui, ó, ele não acrescenta esse pontinho zerinho aqui em cima, certo? Ele tem simplesmente um ponto aqui embaixo. Os dois números seguintes é que vem o sinalzinho de grau, né? Aquela bolinha. Então, quando você vê o número que ele tem aqui, ó, é o número e o ponto, dois números e a bolinha. Essa bolinha representa que esse grau aqui, ó, ele está sendo dividido em 100 partes, certo? Então aqui, ó, quando você vê o número, é o número, o ponto embaixo, mais dois números e a bolinha em cima. Então nesse formato aqui, ó, você pode interpretar automaticamente que esse grau está sendo dividido em 100 partes, tá? Diferente desse caso aqui primeiro, que o símbolo de grau ele vem após os primeiros números, o primeiro número, ó. Então aqui a gente tem grau, nesse espaço aqui, e aqui a gente tem minutos. Então graus e minutos divide 1 grau em 60 partes, de modo que meio grau é 0,30. Beleza? Então é o seguinte, caso aquele equipamento ali estivesse apresentando em decimais, ele não estaria mostrando meio grau, certo? Ele estaria mostrando, olha só, vamos entender aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos simular que tivesse dividido em 100 partes, certo? Então, esse 0,30, ele ia ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui seria 0,25, 30 mais ou menos aqui, ó. Então, você observa que não seria meio grau, seria um pouco de lado. Então, tem gente que confunde isso. Então, outro exemplo, 0,55 é quase 1 grau se for divididos em graus e minutos. 0,55 ele seria quase 1 grau se fosse dividido em graus e minutos. Só que 0,55 seria meio grau, mais ou menos meio grau, se ele for dividido aqui, ó, olha só, aí seria diferente, olha aqui, ó. Aqui ele seria ponto e aqui símbolo de zero, olha só. Então aqui dividindo em 100 partes, 0,50 seria exatamente meio grau. Meio grau. Se esse símbolo aqui, olha só, aqui a gente tem o primeiro ponto, ó,
primeiro número, sinalzinho de grau, e aqui em cima minutos. Então você percebe a diferença. É interessante você avaliar o seu equipamento, o seu sistema, o seu alinhador, se ele está trabalhando em 60 partes, é sexagesimal ou centesimal, certo? Para você não se confundir. E aqui a gente tem fração. Por exemplo, vamos simular aqui fração. Se aquele equipamento ali, ele estivesse apontando em frações, 0,30. Vamos fazer aqui um exemplo. 0,30 mais ou menos aqui, ó. Se for dividido em 100. Vamos transformar isso em fração. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em 3 partes, olha só. Uma parte igual, 2 partes iguais, 3 partes iguais. Ó, dividir 1 grau inteiro em 3 partes iguais. Então, ele está mais ou menos 1/3 de grau, se esse 0,30, se ele fosse 0,30, se ele fosse em centesimal, certo? Ele estaria mais ou menos 1/3 de grau. Nesse caso, como ele está em sexagesimal, esse 0,30 representa meio grau. Beleza? Então, esse vídeo aqui a gente explica, fica bem claro para você ali, como você, na verdade, tem... como é que converte esses graus em sexagesimal ou centesimal? Como é que converte? Isso aqui, na verdade, é basicamente isso aqui. E outra coisa, dependendo do seu sistema de alinhamento, o banco de dados ali, ele faz a conversão automaticamente. Então, você vai entrar no seu sistema, você vai conferir no equipamento como ele trabalha, você vai identificar pelos sinais, e aí você vai configurar o seu sistema, que lá no computador, se ele vai estar recebendo as medidas em sexagesimal ou centesimal, beleza? Então, esse aqui é um videozinho bem simples, mas ele é bem explicativo. Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta, certo? E o seguinte, se você tiver interesse em conhecer o nosso curso completo, passo a passo do zero, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Olha só como é simples aqui no sistema da Tecmax. Logo aqui no início, você já vem aqui em configurações. Aí você vai escolher aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem, ó, exibição de ângulos. Nesse equipamento, como você pode ver, ele está dividindo um grau em 60 partes. Então essa é a configuração. Se o seu equipamento tivesse configurado para 100 partes, você iria marcar essa opção aqui, tá? Nesse caso, 60 partes. E aí você já pode voltar e está pronto para iniciar um alinhamento ali, as medidas batendo o que realmente elas representam. Olha só, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, porque a gente está postando vários vídeos, várias dicasinhas bem curtinhas, bem interessantes, lá no Instagram, beleza? Então vai lá, segue a gente, porque aí você vai saber ali o que a gente está fazendo ali no dia a dia, uma coisa e outra, e a gente vai estar lá sempre passando algumas informações que a gente considera importante, interessante, ou algo que realmente que possa ser engraçado aqui no dia a dia, dentro da oficina, que a gente passa ali de vez em quando. Valeu? Então, um abraço e até o próximo vídeo.